Muitas vezes você já foi vítima de afirmações falsas ou muitas vezes te acusaram de coisas que não foram verificar com você. Bom, se você já viveu ou conhece alguém que já passou por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, hoje a Palavra de Deus tem esse convite a mergulharmos sobre uma dimensão daquilo que é uma falsa verdade, uma verdade errada, né? Essa coisa que contrapõe-se, né? A verdade nunca deveria ser falsa, mas muitas vezes ela se apresenta como uma coisa muito verdadeira, mas no fundo é falsidade. Aí precisamos trabalhar um pouquinho a palavra que hoje Deus nos coloca no capítulo 7 de São João, do versículo 40 ao 53, diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Aqui o que está acontecendo é, sempre tem aqueles que vão ali, uma pessoa começa a receber elogios, tem sempre uma pessoa bendita que quer jogar um pouquinho, né, aquela palavrinha assim de dúvida, né, de questionamento para quebrar, né, o elogio do outro, quebrar que os outros continuem falando, será mesmo? Fulano é mesmo bom assim? Mas será? E aí aquele bendito começa a colocar a dúvida daquilo que todo mundo está falando de bem. Eu espero profundamente que você não seja esse tipo de pessoa, que quando vê alguém sendo elogiado, quer colocar uma pitadinha de algo amargo, quer sempre colocar o lado negativo, o lado que não é bem assim. Meus caros, isso é muitas das vezes inveja. Cuidado com esse tipo de atitude. Bom, aqui isso acontece de forma clara com os fariseus e eles começam a dizer aquilo. Bom, porventura o Messias virá da Galiléia? Não se diz a Escritura, ou seja, que é a força da palavra de Deus, que será descendente de Davi, que virá de Belém? Se eles perguntassem isso a Jesus, Jesus poderia falar: pois é, eu nasci em Belém. Eu sou de lá, sou descendente de Davi. Né? Ontem nós comemoramos José, que é descendente de Davi. Ali, de José, Jesus recebe a herança de Davi. E aí o que acontece? Esses homens não fazem esta pergunta. Eles não colocam este questionamento para aquele que pode resolver. E começam a fabricar no coração dos outros aquela interrogação que leva à divisão. E aí vocês vão ver, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus, ok? Começam as divisões. Palavras assim, elas começam a dividir, a separar. Por isso, quando você tem algo a dizer sobre alguma pessoa, você precisa verificar aquilo que você está dizendo. Você precisa ir ao encontro dessa pessoa para falar com ela. Porque você muitas vezes pode ter sido vítima de situações onde que não te procuraram, onde não foram esclarecer com você. E isso não doeu? Porque ninguém te consultou, ninguém te disse nada, começaram a afirmar coisas sobre você que não faziam um mínimo de sentido. Quantas vezes aqui acompanhando pessoas, alguém vem me falar de situações de família, que acontece isso. Fulano vai dizendo, vai falando, você acaba ajudando uma pessoa, ela primeiro a falar mal de você, mas ninguém te procurou, ninguém quis saber a tua explicação. Então isso aqui é muito sério e precisa que nós paramos um pouquinho para pensar. E a palavra de Deus continua assim dizendo:
Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Olha só que força essa expressão. E aí está uma outra coisa. Quando a gente começa a falar essas palavras que não são verificadas, a pessoa que faz isso, ela quer que o outro acredite nela. E se não acreditar, ela vai começar a achar que o outro é burro. Ah, mas você não... Pensa um pouquinho, a pessoa vai dizer assim, pensa um pouquinho, analisa, usa a tua cabeça aí que você vai perceber que essa pessoa aí não é a pessoa que você pensa que é. Então, começa este jogo. Ah, mas padre, tem pessoas que realmente são ruins, estão fazendo coisas erradas. As pessoas estão acreditando nela, mas não é verdade. Pois é, meus caros, quando a gente percebe que alguém está fazendo algo errado, que nós acreditamos que aquilo é realmente um engano, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, se ela está fazendo algo que é pecado e que esse pecado é de uma gravidade, precisa ser denunciada. Precisa realmente falar com ela por primeiro, como diz a palavra de Deus. Se essa pessoa não se corrigir, deve-se trazer uma outra testemunha. Se não é possível ainda com a outra testemunha se corrigir, ela deve ser realmente colocada em público, para que a igreja saiba. Esse é o critério, se a pessoa está fazendo. Mas se são situações que você está afirmando, mas você nem sabe verificar, por exemplo, ele está afirmando aqui que ele está mentindo, está se mentindo porque ele não é realmente da região de Belém. Aonde você adquiriu essa informação? Você agiu de lógica, eles agiram aqui de lógica. A lógica é, nós vimos sempre ele na Galileia, logo ele é galileu. Mas não foi assim. Muitas vezes a lógica não funciona. E essa bendita lógica é um dos argumentos para que tenhamos muitas dificuldades afetivas entre pessoas, em casais. Eu nem quero comentar porque isso daqui é prato cheio para casal. Que é o quê? Eu pensei que, eu achei que... tudo começa com essas impressões. Ou seja, você pensou que, você achou que, mas você não foi verificar. Esse é o fato. Você não foi verificar, fez uma afirmação baseada numa lógica. Como você fez isso, eu achei que. Como que lá no passado aconteceu isso, eu achei que. Entendeu? Você vai pegando uma lógica. Pode ser verdadeiro? Pode, mas pode não ser. Isso é a questão. Você precisa aprofundar. Diferente de um fato concreto. Você viu, você observou, foi testemunha ocular daquela coisa. Aí nós estamos falando de uma dimensão diferente. Há o fato concreto, há uma testemunha que foi você, ou foi uma testemunha ocular que fala, que torna a coisa. Aí sim, nós temos um fato conhecido, concreto, mas, por favor, mesmo assim, se você tem que fazer alguma coisa, faça em direção a uma pessoa e faça em direção a alguém que pode resolver a situação, não paralelamente. Entende? Essas são as coisas. E aí, é preciso entender o coração. Aqueles guardas que não tinham conhecimento dos fariseus, como eles mesmos afirmaram, eles se moveram pelo coração. Ninguém nunca falou como esse homem. Nós nunca ouvimos palavras de tanto amor como este homem. Tá vendo a diferença? E aquilo parece que entra, não pela mente, mas por uma dimensão mais interior. A vida, ela precisa ter clareza, precisa ter simplicidade. Sem clareza, sem simplicidade, corremos um sério risco de fazer de verdades as coisas que são falsas. Por isso, colocamos cada coisa no seu lugar e encontramos sempre este caminho de docilidade, sempre escutar
para antes poder falar. Deixa silenciar. Perceba se você está fazendo as coisas de um modo correto. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.